CK Drops. E começamos mais um CK Drops, as suas gotinhas de notícias que acontecem em 2 doses semanais. Você pode seguir o CK em todas as redes sociais, elas são @CKNews. E todas as notícias que a gente passa para vocês aqui, vocês podem ler na íntegra em www.ck.com.br. Tem alguma coisa muito estranha acontecendo porque não apareceu mais ninguém. Eu não sei aonde as outras 2 foram parar, então você vai ter que ficar comigo aqui, aluno, durante todo esse podcast. E eu espero que vocês gostem de monólogo, porque é o que vai acontecer hoje. E vamos começar falando de Monsta X. O grupo finalmente divulgou as datas da turnê para 2021, mas só na parte norte-americana. Lembra que os fãs estavam reclamando que eles não tinham recebido o reembolso dos ingressos e que o grupo estava vendendo os ingressos pro show online e aí eles não tinham dinheiro para comprar o show online porque eles não tinham recebido o reembolso do show que foi cancelado? Então, sem aviso nenhum, a equipe norte-americana foi e divulgou as datas do show e os ingressos já começaram a vender. Então as pessoas estão um pouco bravas porque elas não podem simplesmente usar os ingressos que elas já tinham comprado. Tiveram datas de lugares que... Datas não, né? Lugares que eles tinham marcado para fazer o show que simplesmente desapareceram. Mas a turnê vai acontecer em abril e maio de 2021 na América do Norte. Sem notícias pro resto do mundo ainda. E além disso, o show online do Monsta X foi adiado por causa do Shownu. O Shownu ele teve um descolamento de retina quando ele foi fazer uma cirurgia para correção de miopia. Ele teve esse descolamento de retina, mas, segundo a empresa, ele já fez a cirurgia para arrumar o descolamento, está em casa, está em repouso, está descansando e está se recuperando muito bem. Ele postou fotos falando para os fãs que ele está bem, que está tudo certo com ele. E o Jungho e o Ji-hwan do iKON sofreram um acidente de carro, mas passam bem. Segundo informações da polícia, a van que transportava os idols perdeu o controle na estrada e atingiu um muro de contenção. Os dois sofreram ferimentos leves, foram atendidos em um hospital e agora estão descansando em casa. A YG lançou uma nota dizendo que o motorista da empresa estava embriagado. Bom, tudo errado nessa história, né? Esperamos que os meninos fiquem bem, que eles se recuperem logo, que não tenham se machucado muito. E essa semana foi uma semana que já começou complicada. Seventeen tem um reality que eles fazem já bem tradicional, eles sempre fizeram esse reality. Só que dessa vez aconteceu uma controvérsia. Lembra lá da controvérsia do Stray Kids? Então, pois é, aconteceu agora com o Seventeen. O Anu, durante o episódio, começou a cantar uma musiquinha, que é a Curry Song, que é uma música bastante racista. Mas os Karates já começaram a se movimentar, já começaram a mandar e-mail para pledges/Big Hit. Ainda não tivemos uma resposta, mas eu acredito que logo vai vir uma resposta, porque é muita gente mandando e-mail e falando sobre isso. As pessoas não sabem se ele não tinha ideia do quão racista é a música, apesar da música ser em coreano, mas... E é o que as pessoas realmente acreditam, porque uma pessoa que cresce ouvindo aquilo às vezes não tem esse conhecimento do quão ofensivo aquilo é para uma etnia. Mas os fãs estão bem desconfortáveis e mandando e-mails para pledges/Big Hit. Eu não sei fazer isso sozinha mais. Meu Deus, cadê as duas? Enfim, e continuando na questão das controvérsias, o ITZY tá lançando os teasers. Lembra que a gente fez um comentário bem longo sobre teorias, sobre o filme que eles lançaram, do teaser, do comeback e tudo mais. E agora eles querem que os fãs votem em um das titles que eles têm preparadas, né, os MVs que eles têm preparados, pra ver qual que vai ser a música de trabalho deles oficialmente.
Igual eles já fizeram com Illusion e Wave, eles acabaram pedindo para os fãs votarem e acabaram lançando de qualquer forma os 2 MVs. Só que dessa vez eles têm a Thanks e a Inception. E aconteceu um problema com o concept de Inception, porque o Hongjoong, o líder deles, está usando cornrows. Pra quem não sabe, cornrows são umas tranças embutidas que é apropriação cultural. Não tem outro jeito de falar isso. É apropriação cultural. Também é uma coisa bem racista. Os fãs, os HNE, se movimentaram o dia inteiro de ontem, mandando e-mails para KQ Entertainment, pedindo para que as imagens fossem editadas, que o MV fosse editado e que isso fosse tirado os álbuns, né, que tiverem esse concept fossem tirados de circulação e tudo mais. Hoje a gente amanheceu com uma resposta da KQ Entertainment pedindo milhares de desculpas, falando que não foi realmente a intenção deles, que eles acharam que seria só um estilo legal, que não seria ofensivo e que eles estavam se sentindo muito mal por de fato ser uma coisa ofensiva para os negros, e pediram milhares de desculpas, falaram que não vai acontecer de novo, que eles vão se educar melhor, mas que eles não têm como editar o MV inteiro e tirar o álbum de circulação, tirar as fotos de circulação, nada disso. E aí a gente lembra de casos onde outras empresas já fizeram isso, né? Às vezes por integrante sair, ou... A gente tem um caso bem recente, que foi o do M6, que teve o Youngmin, que acabou saindo do grupo durante os teasers do comeback. Então eles tiveram que adiar o comeback e tiveram que tirar ele do MV. A gente passou por um caso parecido com o Stray Kids, que eles já tinham Astronaut filmado e o Jin saiu do grupo, eles tiveram que editar o MV inteiro porque já estava pronto, tiveram que regravar a música. Foram 2 casos parecidos, né? Só que aí a gente pensa que a Brand New e a JYP são empresas relativamente maiores do que a KQ Entertainment. A KQ Entertainment é literalmente o segundo andar de uma lojinha de conveniência. É uma empresa bem pequena, é uma empresa que você vê o que o ATEEZ faz e você fala, nossa, eles realmente fazem muito com pouco recurso. Eles tiveram uma perda financeira muito grande por causa do Covid-19. Eles tinham a turnê norte-americana e europeia preparada, estava tudo pronto. O grupo chegou a ir para a Europa, eles pisaram na Europa, estourou o Covid e aí cancelaram todos os shows. Eles tiveram que voltar. Eles perderam, nesse meio tempo eles perderam muito dinheiro. Então o pouco que eles receberam foi muito provavelmente para pagar funcionários, os meninos, eles fazem aulas de muita coisa, eles fazem aula de inglês, eles fazem aula de dança contemporânea, eles estão sempre se reinventando. Então tem 8 meninos para eles pagarem, meu gato caminhando, para eles pagarem as contas, né? Tem dormitório, tem alimentação, fora os outros funcionários da empresa, que apesar de ser uma empresa pequena com poucos funcionários, eles têm que pagar estilista, eles têm que pagar maquiador, eles têm que pagar recepcionista, eles têm que pagar manager. Não, é muito dinheiro, é muita coisa. Então a gente entende que financeiramente para eles seja inviável. O que os fãs estão pedindo nesse momento é que a KQ coloque um disclaimer, né, um aviso no MV, nos álbuns, falando que não foi a intenção, que eles não quiseram em momento algum ofender a população negra, os fãs negros, porque eles sabem, se vocês pegarem o histórico do ATEEZ, vocês vão ver que eles sabem que existe uma discriminação, eles entendem, eles tentam entender e eles já pediram para serem educados. Então, ao mesmo tempo que os fãs compreendem isso, os fãs estão bem chateados porque veio justamente um dos integrantes que ninguém esperava, que todo mundo esperava que tivesse um maior entendimento das questões de tudo mais. Então tem isso e isso está acontecendo neste momento em que eu vos falo. E pro comeback, o ATEEZ fez o Diary Film. Eles liberaram 16 minutos dos meninos atuando, explicando um pouco
da história que eles vão começar a usar agora. Ao que parece, ao que eles deram a entender, o universo é dividido em dimensões e essa timeline foi cortada em 8 pedaços diferentes. Uma coisa meio Harry Potter, Voldemort, os Horcruxes. Eles estão divididos, essa timeline, essa realidade está dividida em 8 partes. Eles precisam se juntar. E foi épico, foi bem bonito, muito bem feito. Mas só deixou os fãs um pouco mais confusos. E uma das titles que eles vão usar chama Inception. Então o pessoal tá fazendo bastante ligação entre o filme Inception e a storyline que eles estão usando agora. Se você ainda não assistiu, são 16 minutos, vale muito a pena. O visual tá incrível, a fotografia tá incrível, as músicas que eles usaram de background, eu espero que estejam todas no álbum. Alguns fãs já até descobriram que algumas músicas que eles usaram são instrumentais de Answer e enfim, os fãs estão pirando nas teorias, estão pirando em todas as possibilidades. Tá muito legal. Corram pra assistir e aguardem esse comeback como todos nós estamos aguardando, muito ansiosos. E agora a gente vai falar um pouco de uma notícia triste, bem triste. Mais uma agência foi vítima do Covid-19. A Win Entertainment avisou essa semana que infelizmente o Spectrum, um grupo que passou 2 meses aqui no Brasil, deu disband. A agência falou que não estava mais conseguindo pagar as contas, que estava tudo muito difícil e por isso optou por liberar os meninos. Então o grupo deu disband. Mas a gente tem umas informações de que não é o fim. Os meninos pretendem continuar na carreira artística, fazendo outros trabalhos. E esperamos que vocês, Lantana, não fiquem tristes e deem uma força para eles. Estejam sempre promovendo o trabalho dos meninos, mesmo que seja um trabalho solo, que sejam em outros grupos, que seja atuando. Estejam sempre com eles, porque não é muito fácil você ter uma certeza na sua vida e de repente você perdeu aquilo por causa de uma pandemia. Então estejam sempre com os meninos. Se vocês quiserem dar uma olhada, a gente fez um projeto muito legal pro Jehan, de aniversário. Dia 1º de julho foi aniversário dele. A gente mandou um vídeo pra ele que os Lantana mandaram com vários desejos de aniversário. A gente mandou pra ele, o vídeo deu 12 minutos. Ele assistiu, ele ficou muito feliz. E ele vai fazer um reaction ainda desse vídeo. Mas ele mandou um recadinho, a gente colocou lá no Instagram. O Instagram é @seiknews. Corre lá, dá uma olhadinha e aproveita para passar nas redes sociais dos meninos, porque eles já ativaram todas as redes sociais deles, estão conversando com os fãs, podem ir em todas, dar muito amor para esses meninos. E o Seikei Drops fica por aqui. Você pode ouvir mais notícias toda terça e sexta aqui no nosso podcast, que também fica disponível no YouTube. Todos os nossos episódios se encontram lá. Eu espero que na próxima edição desse podcast a gente tenha mais pessoas que estão desaparecidas nesse momento.